Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Quem está hoje conosco aqui no Hora H da Gamidia, nos visitando na nossa sede, já está me fazendo rir há meia hora. Nós já começamos a nossa entrevista, né? Desde manhã cedo. Desde Sim, eu acordei às 6 da manhã para vir para cá. Tá aqui, né? Não, a gente tá de bate-papo já. Tem uns 15 minutos que o pessoal tá dizendo, começa isso aí, nós estamos aqui brincando. Mas é que tem muita coisa para conversar. Mas antes de começar, Miltinho, eu fiz um texto para ti. Pra te receber. Amo. Então vamos abrir por aí, tá? Pode, aí depois tu o pode programa falar é o que teu, tu mas quiser. de repente talvez vire meu daqui a pouco. Tá, não, depois tu tá liberado, pode falar o que tu quiser. Tá Mas bom, antes obrigado. eu vou te prestar uma homenagem em vida. Ótimo. Em vida é bom, né? Então, eu li, reli e mergulhei com carinho na história e nas lembranças quanto às andanças desse amigo talentoso e casa cheia que acompanho há anos e me visita hoje. Aí pensei, essa não é uma conversa com cronologia, já que ele frui sobre os tempos, tanto da jornada própria, desde o seu nascimento, da qual se apropriou com alegria, autenticidade e intenção, quanto naqueles que ele adoraria roubar para si e que mesclam uma época na qual não viveu com um pouco da fantasia e da ficção que ele faz questão de dar à vida. Os anos 70 cariocas? A bossa nova? As novelas e as deliciosas extravagâncias da arte que imita a vida? Os 80 nas pistas da amiga Katia Suman e seu Império Ocidente? Ou as ideias que premiam as maiores criações das agências e marcas que representas? Criativo e de vínculo fácil, eu poderia dizer que ele permeia mundos. Então, esse é um bate-papo sobre identidade, sobre reputação, sobre coragem, sobre relações humanas e o papel que ele escolheu ocupar nesse ecossistema de gentes. Ele é alguém que construiu uma marca pessoal forte sem, tudo me leva a crer, se enxergar como uma, mas como um articulador de pessoas, ideias, causas e tempos. O legítimo Água em Pedra. Miltinho Talaveira. Um daqueles profissionais que talvez você não veja no palco, mas que o orna da gente que tem o privilégio de ser tocado pelo seu trabalho. Ajudando a construir os holofotes para que estrelas acendam. E nesse caminho é plural e incansável. Se relaciona com Deus, por óbvio, e todo mundo. Na multiplicação de espaços para o talento humano dar show. Isso, para mim, uma apaixonada por biografias humanas, já seria motivo para celebrar a vida dele e o privilégio dessa conversa. Mas sua marca esbanja tamanha simpatia e uma paixão pelo que faz, que é impossível não ser abduzida por ele quando nos deparamos com todas as suas cores e missões debaixo do braço. Ali tem moda, alegria, diversidade, fé naquilo que representa e entrega, sempre com muito estilo. Amei teus óculos. De quebra, fica teu amigo. Há mais de 25 anos conectando pessoas, marcas, eventos, cultura e comunicação,
Miltinho construiu algo raro, despretensiosamente. Uma marca pessoal baseada em relacionamento, posicionamento e a autenticidade, sua marca registrada. Nossa conversa não quer transformá-lo em um currículo ambulante. Ou não seria eu e não seria o RH. Intui colocar luz no homem por trás da rede de contatos, no apaixonado por cultura, no defensor de causas, no amigo, no sobrinho, no tio apaixonado, no neto e no profissional que transformou relacionamento em legado. Sob o jargão "Bom dia para quem é notícia", hoje recebemos o amigo de um monte de gente, de um tanto de marcas, e se não é teu ainda, quem sabe a partir de agora? Bem-vindo ao Hora H, Gato Garoto. Gato garoto. Mas que máximo. Depois eu quero esse texto pra fazer Eu um te quadrinho. passo, amor. Eu te passo. Bom dia para quem é notícia, né? Bom dia, Hora que é notícia. Primeira pergunta que eu quero te fazer é assim, ó. Como é que tu prefere ser chamado quando no teu ambiente de trabalho? Tu é assessor, tu é relações públicas, tu é Tem uma coisa. Miltinho, produtor, Miltinho, como todo mundo te conhece. É que é uma coisa muito engraçada. Bom dia para quem é notícia, quem tá nos assistindo, ou vai nos assistir de tarde, vai nos assistir de noite. Eu olho para qualquer câmera. Aquela é minha, aquela é tua essa e é aquela é minha, tá. nossa. O que acontece é o seguinte, eu me apropriei de uma coisa que nada acontece por acaso, e por trabalhar com marketing e gostar do mundo da comunicação, a gente faz o seu próprio autorreverso, entendeu? Eu cuido dos outros, mas também cuido da minha. E tem uma coisa que eu me apropriei muito, mas há muito tempo. O meu nome já me identifica. Quando meu pai e minha mãe escolheram o meu nome, Milton, o mil é mais de um. São vários. Miltons. E aí, sempre fui chamado de Milton, Milton, Milton. Aí quando eu entrei na faculdade, o meu nome deixou de existir e começaram a me chamar de Miltinho. Então eu me apropriei do Miltinho como meu nome fantasia, o que seja. E aí Miltinho é mais de um no corpo só. Miltinho. Então, profissionalmente, até eu virar o empreendedor de mim mesmo, que lá foi por final dos anos 2010, por aí, quando eu deixei de trabalhar para empresas e comecei a trabalhar para mim, várias pessoas... Mas o que tu faz? Eu disse, sucesso. Que era um texto de uma personagem da Débora Seco, Nathalie Lamour, numa novela do Gilberto Braga. Porque assim, ó, eu trabalho hoje, atualmente, eu faço assessoria de comunicação para marcas. Mas eu já fiz muita coisa. Então eu comecei minha carreira profissional, operador de xerox Não pode bater na mesa. desculpa. Operador de trancas não. Operador de xerox das lojas Renner, depois eu trabalhei por 7 anos no Banrisul. E aí, quando eu consegui uma vaga numa agência de publicidade como estagiário de mídia, eu nunca mais voltei para a vida corporativa, que me rentabilizava monetariamente, mas não me rentabilizava emocionalmente, profissionalmente. Eu entrei no mundo da comunicação e fazia atendimento. Estagiário de atendimento, gestor de conta, né? Só que depois disso teve uma virada de chave quando eu fui trabalhar na Rádio Atlântida, que eu fui vender a rádio. Só que o que eu mais gostava de fazer é ficar dentro do estúdio com os comunicadores, trazendo notícias do que vinha da rua. Então eu sempre teve essa multifacetada de profissionalmente. E aí quando eu saio da Rádio Atlântida, me chamam para trabalhar na Scala naquela época, fazer um gerente de comunicação, que não existia este cargo dentro. Era um RP, que eu não podia dizer que eu era RP, porque não eram relações públicas, e o Conherp poderia me fichar. A tua formação é? Publicidade. Publicidade. Então, e naquela época, quem fazia publicidade, quem fazia jornalismo, fazia jornalismo, quem fazia relações... Hoje em dia, ontem mesmo eu fui fazer uma masterclass para os alunos da FAMEC. Não tinha um início comum? O inicinho comum, era né? comum, mas agora os alunos de comunicação fazem comunicação. Se tu tá fazendo jornalismo, tu pode ser um produtor de conteúdo numa agência de publicidade. Se tu faz publicidade, tu pode ser tudo pode hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo é multifacetado. E aí, quando eu não sei quanto tempo atrás, quando eu me apropriei que o meu nome era mais de uma coisa, eu era mais de alguma coisa, e aí neste trajeto da minha vida profissional, num momento eu cruzei com o Arthur Bender, que o Arthur Bender trabalhou comigo na Competence, ele estava lançando o livro dele de branding pessoal.
Isso, um dos primeiros livros dele, ou o segundo livro dele. E eles, Miltinho, me ajuda a divulgar. Eu disse, não, eu não posso te ajudar porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar. Ele disse, mas eu vou fazer assim, vou fazer uma via de mão dupla. Tu me ajuda a divulgar e eu faço o teu branding pessoal. Eu disse, ponto. E ali, isso era 2008, por aí, 2009, ele fez para mim a minha marca pessoal. E aí o que fiz? Tudo que eu tinha meio confuso na minha cabeça, confuso até por aí, mas que eu não expressava na minha, profissionalmente quem eu era, porque as pessoas, o que tu faz? Porque eu circulava no mundo da moda, eu circulava no mundo gay, e aí tudo era misturado e junto. Só que eu tinha noção do que eu fazia, só que as pessoas que me viam me compravam de uma forma meio confusa. Então eu não conseguia eu não conseguia ser percebido como um profissional eficiente, porque eu fazia isso, aí saía em coluna social, aí dava entrevista no programa. Eu era tudo. Só que era no momento que eu fiz o meu branding com o Arthur, fez o meu. E aí o retorno que da pesquisa, que é um trabalho maravilhoso, que você pauta para outro programa. Que é nomear, né? Eu acho que nomear as E aí coisas, né? eu consegui nortear que o nome Milton Talavera é um CPF quando me ligam telemarketing para falar alguma coisa que é golpe. E aí Miltinho Talavera é uma marca. E aí quando eu tive noção de que eu poderia fazer, o que eu queria ser e como eu queria me posicionar no mercado, a coisa começou a fluir. Foi na época que eu estava entrando para a DCS que aí eu dei uma virada de chave profissional, mas no fundo eu já queria ser um empreendedor de mim mesmo, cuidar de mim, cuidar da minha vida pessoal, ficar mais perto da minha família, convivendo com os meus, porque o dia só tem 24 horas, gente. Eu não lembro de ter vindo outra vez para o mundo, então a gente tem que ter prazer para viver. E aí, todo este prazer para viver veio até 2019, aí veio a pandemia e teve uma grande virada, 90% foi história triste, só que eu peguei 10% de tudo de ruim, de tudo de bom que poderia me dar a pandemia, eu realoquei meu mundo e aí eu comecei a trabalhar no mundo que eu sempre gostei. Prestar serviço para marcas, para projetos que são interessantes para mim e trabalhar com audiovisual. Eu sempre gostei disso aqui. Câmera. Não me bota uma luz acesa de uma câmera que eu me aproprio dela e eu falo. Adoro. Eu amo isso. Deixa E eu te aí, perguntar. quando eu era pequeno, o meu sonho era ter um programa de TV. Não precisa ter um programa de TV. Hoje em dia, com uma tela de celular, tu tem teu programa. Tu cria teu conteúdo. Eu não sou um criador de conteúdo, mas toda vez que eu uso o meu celular, o meu perfil de Instagram, que é onde eu me comunico, eu tenho bom dia para quem é notícia, boa tarde para quem é notícia. E aí eu me divirto com isso. Isso aí pra mim é uma brincadeira. E aí eu quero estar muito mais no backstage para produzir para pessoas do que eu aparecer. A gente aparece. A maturidade dá isso pra gente. Miltinho, Porto Alegre tem muita gente expoente, assim, tem muita gente. Vamos chamar de famosa, já que a gente está falando de sucesso e chamando Eu de tenho um certo notícia. ranço com Com essa essa gente palavra. famosa. Mas aí que Tem tá. gente que tem valor no seu segmento. Vamos dar. Isso, com expoentes, né? Eu gosto de chamar assim. Expoente pra mim é Mas expoente. existem essas pessoas, existem as que conhecem o Miltinho. Que grupo é maior? Como é que Eu é? fiquei pensando nisso, montando o teu roteiro. O que é maior? É o que tem de gente expoente nas coisas, no segmento, na vida, ou gente que te conhece? Porque todo mundo te conhece, né? O grupo que conhece o Miltinho. Nas bolhas que eu circulo, na verdade eu não saio de bolha. Na verdade eu gosto de furar bolha, Ju. Eu gosto de não estar na zona de conforto. Então, então vamos pegar assim, ó, eu vivo num mundo da publicidade, da comunicação, mas eu também estou no mundo da noite, eu gosto de estar no mundo da cultura, no mundo do teatro. Agora eu estou no mundo da diversidade, eu gosto de estar, e eu gosto muito de me alimentar de informação, de alimentar do mundo jovem. Lembra do filme Fome de Viver, Catherine Deneuve, que eu chupava sangue e ficava jovem, que nem vampira? Então ontem eu fui fazer essa masterclass dentro da Famex. Tinham 30 alunos de 21 anos, aí depois eles vêm conversar, e aí a pergunta depois para eles, vocês estão gostando da Copa do Mundo? Vocês estão acompanhando os jogos? E eles estavam naquela... Que bom. E aí aí eu tenho um sobrinho de 7 anos, aí tenho os outros vizinhos. Então, eu sempre gosto de ir nos lugares onde as pessoas que não estão na minha zona para poder me informar. Então, eu gosto de
segui um monte de... Então, seguir vários núcleos de segmentos, porque eu me aproprio dessa informação como sendo minha, e se tu me perguntar alguma coisa sobre coisa de Porto Alegre, eu vou dizer como se tivesse frequentado, tivesse ido. Mas eu só de lei de ver, porque eu tenho essa capacidade, modéstia à parte, de ser um olheiro perceptivo de tal que tá acontecendo. E também o tempo dá isso pra gente, mas sempre ligado nesse mundo. E tem esse teu sabor, né? Que a gente Me vai entrar depois por interessei, na novela, época por exemplo. pandêmica, eu me interessei muito por política, sou uma pessoa ativista, sou progressista, tenho pavor de gente cafona. Então, no mundo dividido entre extrema direita e extrema esquerda, gremista colorado, chimango maragato, a Bordini desce, a Quintino sobe, entendeu? Tudo o mundo é dividido. Eu escolhi por um lado, aceito o que os outros pensam, mas não me vem me dizer que que a turma é certa, que tá correta, porque não pode negar. Então, eu deixei de conviver com muita gente, mas muita gente mesmo, no momento pandêmico, que aglomerou na pandemia, não tomou vacina, negou o que tinha que estava acontecendo, fazia barbaridades no Instagram, viajou. Oi? A bota branca vem com tudo. Era julho de 2020, a bota branca vem com tudo? Não vem com tudo. Fazer capa da Vogue em julho de 2020, não, né? E eu convivia com esse mundo, as famosas e os famosos de Porto Alegre, porque era o meio social que me dava a profissão, que me dava a grana, e eu convivia com esse elenco. Esse elenco, para mim, é fútil. Eu vivi, me alimentei dessa turma, me alimentei. Foi legal, foi. Só que agora o açúcar caiu, Quem, ruiu. quem era a criança que virou Miltinho? Tu falou do palco ali. Fiquei curiosa com a questão de câmera e tal. A criança, a Que criança. virou Miltinho, quem era? Quando eu ia pro colégio, eu saía, porque eu moro ali na Plínio, e eu ia pro meu colégio, que era ali dentro da Cis Brasil, perto do Vicente Paládio. Eu era pequeno, e eu passava assim, um dia os prédios vão fazer assim pra mim. Mais de uma vez eu tinha isso na minha memória. E eu gostava, sempre gostei de novela, e sempre gostei de televisão, e gostava de moda. E eu tinha uma avó que era costureira, e a madrinha da minha irmã, a Tereza, também era costureira. Então eu adorava ver as revistas. Então eu escolhi publicidade porque eu gostava de moda e de novela. Começou por aí. Esse foi a história que eu escolhi na época. Porque era televisão. Então eu acompanhava e acompanho desenhos, novela, seriado, a TV colorida, a primeira TV colorida da família. Então, o seletor de canal, a TV com controle remoto. Então, tudo isso, aí vem para os mundos dos streaming, cinema, né? Então, tudo isso, o Miltinho sempre se alimentou, sempre foi visual. Porque na época que eu era criança e adolescente, o único meio de comunicação que nos alimentava era a televisão ou rádio. E a televisão, o que era que ditava a moda, o que fazia, era o mundo da novela. Então, quando eu tinha 15 anos, os anos 70 estavam terminando. Então, a novela Dancing Days, Julia Matos, foi as primeiras boates que eu comecei a frequentar em Porto Alegre. Crocodilos. Então, eu não podia ir, na época, na Discoate, que era aqui na Zona Sul, nem na Looking Glass, porque era longe para mim. Não tinha grana para táxi. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu ia na Crocodilos. Tu vê que já teve esses limites, né? Hoje a gente não tem pra Não nada. tinha mais nada. Aí eu queria frequentar o Água na Boca. Eu tinha 16 anos. Mas aí eu sabia que o Água na Boca era o lugar porque eu lia jornal, eu via os programas de TV, as comunicadoras da TV, dos programas femininos que tinha na cidade, diziam que acontecia. Aconteceu onde iam. Então, e aí conforme a coisa foi, eu fui me adultizando, ficando mais maduro e eu fui começando a frequentar. Então, eu fui no Água na Boca, quando o Água na Boca já não era mais o Água na Boca, mas eu fui conhecer. Porque eu precisava me alimentar disso. A noite sempre me foi um lugar que me deixava numa situação de conforto. Porque tudo podia, a noite é livre. E tu é o mais velho de quatro, né? Sou mais velho de 4. Como foi ser o irmão mais velho de quatro irmãos, né? De O que acontece assim, a minha mãe ficou viúva com 37, eu tinha 11 anos e o meu irmão mais jovem tinha 4. Então, e Sim, a tu minha tinha um mãe, papel ali, né? e a minha mãe resolveu criar os filhos e não casar, não ter ninguém, desde então. E aí, essa relação, a mãe, uma super-heroína, que criou 4 filhos pequenos,
com pensão, depois foi trabalhar, aí os filhos começam a trabalhar, e aí a gente tem essa blindagem, a gente tem o orgulho de dizer, até ontem no almoço, anteontem, os irmãos, a gente nunca brigou. Quando a gente fala que a nossa família, quando a gente comenta coisas, a gente nunca brigou. Temos opiniões diferentes, divergem agora, de brigar, de bater boca, de não vou mais falar contigo, não desconheço isso. Porque a forma como a gente foi criado, que já vem da avó materna e da avó materna, a gente tem essa cultura de... Os irmãos da minha mãe nunca brigaram. Não tem... Porque às vezes, porque eu nunca mais falo com o teu irmão. Não conhecemos. Então, a forma como a família foi construída, e eu sempre fui criado minhas referências são todas femininas. A avó materna, a avó E paterna. vocês são 4 irmãos? 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. 3 homens e uma mulher. Eu, Milton, Ricardo, Adriana e Humberto. Quem é que tem o teu sobrinho? O Humberto tem o Antônio. A Adriana tem o Matheus. O Ricardo tem o Brando. São 3 homens. São 3. Os 2 homens do Ricardo e da Adriana já têm 29. E aí o temporão é o Antônio, que eu chamo ele de reizinho. Sim, que é o que tu É o reizinho, e ele sabe que é o reizinho, ele diz que tu é, Antônio, o reizinho. Entendeu? E assim vai. Mas voltando a essa história de onde o Miltinho, a criança, virou Miltinho, eu sempre quis ser famoso, vamos dizer assim, lá atrás. Mas eu descobri que ser famoso, na verdade, é ser conhecido. Na verdade, era ser... O que tinha nessa história toda? Eu me criei como uma criança gay, que sofria bullying, e eu queria ser aceito. Então, o ser famoso era ser aceito. Era ser aceito. No momento que eu entro na faculdade, que eu vou trabalhar no mundo da publicidade, que eu descubro que neste lugar... Isso era claro desde lá Não, dei anos de terapia, amiga. Anos de terapia. Claro que não, agora a gente conta como se fosse... Não. Então, essa história de quando eu entrei na publicidade, que eu comecei a conviver com pessoas que eram diversas, mulheres lésbicas, homens gays, casamentos homoafetivos, que tudo era permitido de uma forma, tudo era aceito, né? Era permitido, tudo era aceito. Aí vai no Ocidente, a primeira vez que eu fui no Ocidente, eu fiquei apaixonado. Um Lúcio de Coca-Cola, homem beijando homem, mulher beijando mulher, todo mundo numa boas, é aqui que é meu lugar. Aí depois eu vou parar... Ufa. Era ufa. Ufa, mas naquela época a gente tinha, isso era final dos anos, início dos anos 80, esta comunidade que eu pertenço só se divertia em lugares, em guetos. Aí quando eu me levam pra boate Enigma, que era ali na Pinto Bandeira, que era uma boate gay mais descolada, que tu bebia, tinha um restaurante embaixo, Pandora, e a boate em cima, e as pessoas eram mais descoladas, e eram um Estúdio 54 de Porto Alegre na época. Uau! Tu ia tomar café da manhã no Plaza, quando saía no sábado da festa, ia pra lá. Então tinha essas coisas de... E aí tu começa a viver a cidade, tu começa a ter informação, conviver com pessoas, e aí começava as festas deste nicho, deste meio começaram a acontecer, os desfiles da Choi, a Well's Looking of the Year, e aí a gente trabalhando com publicidade, convivendo com filmagem, modelos, a turma da noite era os modelos que tu convivia pra filmar, e aí tu começa a ter essa... E aí eu começo a ser... E eu sempre fui meio coelhão. Desculpa. Coelhão, que assim, ó, me avançar na cenourinha da cestinha alheia. Mas não de ser explorador e abusado. O que tá fazendo aí? Quem é essa pessoa? E aí, uma virada de chave. Tu tem uma pergunta pra me fazer? Senão eu vou ficar falando. Não, tu tá respondendo as minhas perguntas, eu tô achando ótimo. Depois eu vou te trazer, eu tenho eu muitas. Vou dizer, quando esse Miltinho criança virou Miltinho, eu vou dizer, quando esse Miltinho deu uma virada de chave para entrar para os eventos descolados de Porto Alegre, essa história é maravilhosa. Eu trabalhava na Rádio Atlântida, e eu era comercial da rádio, e aí quando lá no Morro, então tinha 102.3, Atlântida, Cidade, Farroupilha, tudo no mesmo prédio. E na 102.3 tinha um programa matinal de rádio que era apresentado pela Glória Oliveira e pelo Newton Fernando. Começava às 6 da manhã, era um programa que nem tem hoje, programa de rádio, então era uma revista, música, notícia, informação, música. E aí eu saía de casa ouvindo o programa, que era o programa do meu público falando o que acontecia. E aí um dia, Denise Cruz, que agora hoje é comunicadora da Rádio 102, estava começando como um projeto Caras Novas, e ela fazia a redação dos textos para as rádios, os comunicadores dele nas rádios.
E aí um dia eu perguntei pra Denise, o que é esse monte de envelope, esse monte de convite aqui? Ah, é os convites que as assessorias e as marcas mandam pros comunicadores. Eu disse, eles não vão? Não, não vão, porque o programa começa de manhã, eles não entram de noite. E aí eu disse, gente, Newton e Milton. É o mesmo nome. Certo? O ajuste fino. E aí, Newton, posso? Claro, Miltinho, posso. Peguei o convite, cheguei num evento, não vou lembrar qual, meu nome é Milton Talavera, eu vim representando o Newton Fernando, Vera Carneiro era essa pessoa, assessora de que estava um evento. E aí, eu tirar, aí no seguinte eu já tirei o envelope, né? Só peguei o convite. E aí vai num, vai no outro. E aí teve um desfile da Milka no Iguatemi. E eu fui no desfile com os convites, não se foi para mim. E no outro dia eu fui mais cedo para a rádio para comentar o desfile na rádio. Fui ontem no desfile Miltinho, nosso colega aqui vai contar disso. E aí eu comecei a fazer participações. Eu saía mais cedo de casa para fazer participações no programa. Programa No Limite, Zeca Camargo, a Veja deu o furo que a Pipa e a ganhadora do No Limite tinha sido a vencedora tal. A Veja deu o furo. Saiu domingo, assinava a Veja, eu li a Veja em casa, voltei segunda-feira de manhã, eu cheguei na rádio. Olha, a matéria, eu li a matéria que saiu na Veja. E aí a minha voz começou a ser percebida pela cidade. Convida um, convida outro, convida um. E aí eu construí eu comecei a ser percebido pela Laura Schirmer, me liga, vou te convidar para uma festa. E assim foi indo. Totalmente E despretensioso. como é que começou o Bom Dia para Quem é Notícia? O Bom Porque Dia isso, a notícia é muito O Bom Dia da para Quem é Notícia é da essência do que tu faz, né? uma conhecida minha usou isso, me falou que ela saiu no jornal e ela me falou isso, ficou isso na minha cabeça. E aí quando o Instagram começou a vingar, eu só vou me apropriar disso. Ela nunca me pediu de volta, isso tá no mundo, entendeu? Sim, para ela foi Como eu sempre fala usei uma expressão despretensiosa, para ti como eu virou uma usei estratégia. um slogan da Renner, o tempo pode ser feio, você não. Hoje, por exemplo, um dia nublado horroroso, o tempo pode ser Não feio, tá só na você Zona não, Sul, e né, a gente Vitinho? nunca. Já o sol vai Então raiar. tem essas coisas que eu pego, então as pessoas acham que o tempo pode ser feio e você não, é meu. Não, isso era o slogan da Renner, que era uma campanha das lojas Renner, que era um filme que começava na Redenção, um desfile de moda tudo nublado, uma música triste, e aí o tempo pode ser feio. Aí fechava tudo, abria, todo mundo colorido desfilando em volta do Lago da Redenção. O tempo pode ser feio, você não. Lojas Renner, que era a agência, que era a Renner É um era. estrategista. Deixa eu te perguntar sobre tu fala das Aprendi com a Adriane novelas. Galisteu, mas eu vinha pensando agora, desculpa. A Adriane Galisteu, quando ela não era Adriane Galisteu ainda, ela deu uma entrevista na Caras. Entrevistaram para ela e perguntaram para ela, quando ela já estava famosa, como é que ela se tornou famosa. Ela assim, eu sou marqueteira de mim mesma. Nunca esqueci essa expressão. E agora eu vinha vindo para cá, me lembrei disso. E aí uma vez o Rui Spora, eu fui jurado do Liga Feminina de Combate ao Câncer, da escolha da mais bela Glamour Girl. Aí o Rui Spora, que Deus o tenha, disse, de onde é que tu vem, hein? Eu disse, vim de casa. Que ele queria saber de onde era, de que família eu era. De qual era de onde vinham de onde vinham os Talavera. Eu me apropriei do fonte, porque a fonte Talavera da prefeitura é o mesmo sobrenome que o meu, com uma pequena diferença. Quando registraram meu pai, botaram um I, Talaveira, que o certo seria Talavera. Aí eu, eu vim de casa, porque eu não entendi a pergunta, eu vim de casa. Tipo assim, que novela que tu Que loucura, faz? que bom que esse tempo não tem, né? Mas. Isso é o que tu acha, né, amiga? Não, se tu vai pro interior, tu. Não, tu vai pra Não, desculpa. É? Se tu frequentar. Claro, mas é óbvio. Eu não sei Nós porque eu moramos sou. em Porto Alegre, né, Não sei, querida? eu sou No Rio burra, Grande né? do Sul. Eu sou Juliana Silveira, né? Família, tradição, propriedade. A minha família e a Silva são coisa chegada, entendeu? Não, Então claro eu que não existe tenho. isso, imagina. Eu não sou Que novela que tu abordada. faz? Por isso Vale tudo anjo mal ou tá pra tudo por tu viu, isso aí dinheiro? é muita novela. Pois deixa eu te perguntar disso aqui. Qual personagem mais te influenciou em novela? Odete Roitman, O Ted. Maria de Fátima, Tieta, Veroca na novela Plumas e Paetês. E de que forma? Júlia Matos em Dancing Days. O meu sonho era ser amigo de Danusa Leão e beber uísque com ela e ler jornal na beira da praia e depois ir para Hipopótamos.
Naquela época. naquela época. Naquela época, é. O que que tu acha que as novelas ensinam sobre comportamento humano? Muito. E se tu acha que ainda ditam tendência tanto de comportamento quanto de moda? Porque hoje a gente vê um distanciamento maior das novelas, né? Acho que as novelas já foram o nosso dia a dia total, assim. Sim, mas agora as pessoas assistem novela por cortes, né? Vamos voltar, vou te responder a pergunta em pedaços. Na minha época, que é diferente da tua época, enquanto adolescência e juventude, entre os 15 e os 20 e poucos, a novela era a única forma de ditar comportamento, Desculpa a estética. indiscrição, tu estás... Desculpa, não, eu tenho 62, eu e a Xuxa. Eu, Xuxa, Cláudio Hanna e Marcos Palmeira. Tá bem, tá ótimo. Somos de 63. A história A 62 do Milton tá ótimo, né? Uma cocota. Um Culpado. dad, um paizinho, um Super tiozão. bem, Aham. né? Ó, uma Xuxa. Bom, voltar à história assim, porque as novelas. As novelas, quando perguntou agora os personagens que me marcaram e me marcam, as novelas ditavam moda e comportamento. Hoje em dia, aí depois veio o mundo maravilhoso das revistas, aí vem os sites, os blogs, os fotologs, aí vem as redes sociais, e aí isso tudo se pulveriza. Então, dependendo da pessoa, de onde ela frequenta e o que que ela escolhe alguma coisa para poder ficar percebendo, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para acompanhar tudo, porque senão tu enlouquece. Que aí tu fica mais superficial que o mundo já Não, é, e né? nesse momento que eu acho que a novela perdeu um pouco, por isso que eu te pergunto, É que a novela perdeu um pouco, porque agora tem muito mais. Existe o streaming, as séries, as novelas dentro dos streaming, o Globoplay brigando com a Netflix, com Prime Video, com Disney, com HBO. Não, e eu acho que com a rede social veio muito a vida, inclusive pessoal dos atores, assim, tá tudo muito o tempo todo cada vivo, e é vez- quase como uma novela da vida real. E cada Então, vez mais, então assim, vamos pegar assim uma linha do tempo das novelas das 9 da Rede Globo. Quando teve, vou pegar assim, ó, a Dona do Pedaço, que era a Juliana Paz, que era a boleira, e aí tinha a Paola de Oliveira, que era a Vivi Guedes, tô lembrando agora, que criou a primeira personagem que criou um perfil no Instagram para fazer merchandising e autopromoção da própria pessoa. Então, isso foi o quê? Uns 8, 10 anos atrás, sei sim. o quê. Aí agora traz. E aí naquela época era só o personagem. Os atores falavam da sua vida pessoal. Traz agora pra novela das 9, Quem Ama Cuida, a Letícia Colin termina de gravar, ela é o video show no Instagram. É um corte do video show no Instagram. O bastidor da cena do julgamento no Instagram. E aí, ontem, agora, não Eu sei. acho que isso confunde um pouco. Não, acho que não. As pessoas sabem quem vive, quem gosta quem gosta dessa informação se alimenta. Como também tem quem gosta do mundo das séries, quem gosta do mundo dos games, quem gosta dos true crime, dos mundos da Sim, é mais os informação, serial né? killers Porque da vida. tem aquela ideia de que, por exemplo, eu assistia a novela e tinha aquela coisa do intocável, né? Do ator e da atriz terem informações e coisas intocáveis. A gente ficava na fantasia muito sobre Os eles, né? personagens da novela. Hoje a gente sabe o que eles falaram na saída. Os Eles personagens, entraram no os personagens restaurante. das novelas das 9, eu converso com eles como se fossem meus amigos. A Maria de Vale Tudo, a segunda, eu vi a Vale Tudo 5 vezes. A primeira versão, depois reprisou no Viva 2 vezes, que agora é o canal Globoplay. Aí depois, na pandemia, foi a minha novela que me acalmava. Eu via 2 capítulos por dia à noite, porque reprisava uma novela horrorosa na TV e tava todo mundo louco, era o meu tempo, era meu escapismo. E aí agora quando veio a Débora Bloch Vale Tudo, eu vi todos os capítulos e entendeu? E eu conversava com Maria de Fátima. Por mais que tenha sido remake, não gostaram, era a novela que eu amava. Terminou a novela quando a Odete Roitman ressuscita, eu urrava dentro de casa de felicidade. E aí eu fiquei viúvo das Odete Roitman. As Três Graças, não, os Pantanal, não. Só que agora essa do Quem Ama Cuida, eu tô amando, porque eu converso. Eu converso com os personagens. Eu fico com a televisão e aí no intervalo eu dou uns textos em casa e converso. Então tem as expressões. Quando esse programa for pro ar, já vai estar muita coisa adiantada na novela. Então eu tô falando hoje eu tô do capítulo 28. Hoje vai no ar o capítulo 28 da novela. Tá, e se a tua vida fosse uma novela, que nome teria?
Bah, vou ter que pensar ainda. Eu não sei se eu queria ter uma novela da minha vida. Eu tenho pavor de de uma coisa, isso é legal, legal pra mim, né? Não sei se vai ser quem tem a mesma opinião que eu. Eu tenho pavor de reviver o passado. Não me convida pra festa de reencontro de turma. Vamos fazer uma festa dos ex-funcionários? Não vou. Biografia, nem pensar, então. Não. A Não, vida, a minha vida é um capítulo daqui pra frente. daqui pra frente. O que eu vivi, vivi. Não, não que eu não goste do meu que eu passei, não que eu goste do meu passado, mas pra quê? Pra quem? Entendeu? E aí eu sou capaz de falar muita coisa que as pessoas não vão gostar. Quer dizer, tu tem que ir pro Big Brother. Eu disse, mas nunca. Porque a Tem uma primeira festa eu vou coisa. começar a falar dos outros pra não falar de mim. Tem uma coisa nisso de reviver também que traz, enfim, uma inconsistência que é, ou uma coisa de pra quê, como tu trouxeste, né? Que é a gente não ser a mesma pessoa, né? Nesse processo. Então, às vezes, o que a gente falou em 2010, realmente hoje não faz nenhum sentido. A gente não é mais aquela pessoa. Muito tempo nos separa de cada etapa, né? Eu Muita vou pegar. coisa nos separa, Aham, muita muito. experiência, E eu vou trazer mais recente. Muita coisa que eu fiz e falei no momento pandêmico, como todo mundo surtou. Uhum. Só que eu surtei politicamente e eu usava meu Instagram pra me expressar. Eu era um louco. Eu postava 3, 4 coisas por dia, como se sendo, e eu era me sentindo o dono da razão e o rei da verdade. Mas esse é Não. o perigo só da... Não, e hoje se eu não gosto nem de ver o que se eu vou nem ver o que eu postei ou pesquisar porque me dá porque talvez o momento não era certo, não precisava te Mas é que isso é expor. inerente da vida, né? Imagina, eu É, acho que eu queria mais aguinha, a gente sentia as por favor. coisas, né? A gente sentia as coisas enquanto caminha no trajeto da vida e dos acontecimentos, faz parte. A questão é que hoje é registrado e, de alguma forma, isso entra em conflito com quem está hoje, é cobrado, e isso é uma coisa que não faz sentido É, mas, exatamente. no reviver, né? Porque às vezes assim, não, realmente não Sim. é mais, não sou mais aquela pessoa, não penso mais daquela forma. Na verdade, a essência, eu sempre fui irônico, debochado, autêntico. A ver... Não tenho vergonha de receber, não é uma resposta que eu tenho pra vida. E, e eu falo na cara. Claro que a gente faz fofoca, fala dos outros, tararara, mas assim, é amenidades. Agora de. Isso eu não quero, não gosto, olho de mosca. Aí faz olho de mosca pra Olho mim. de mosca é assim, ó. Vou falar de mosca pra câmera, ó. Então, esse é um olho de mosca. Tu tá na minha frente, mas eu não tô te olhando. Então, se eu não quero conversar com alguém que não me. Eu não brigo com pessoa. Né? Eu não me lembro de brigar, de. Não, brigar. Não tá me servindo, não. Eu deixo de conviver. Aí, tu brigou com fulano, com a Beltrano? Não briguei com ninguém, só não. Do jeito que Só fiz um olho de mosca do pra jeito que a ela. pessoa está vivendo não condiz com o meu posicionamento e meio. Deixei de falar. E tá tudo bem. Pra mim. Entendeu? Perdão a palavra, foda-se a faxineira, entendeu? Sobre a tua formação, tu é Famecos, então, né? Somos E a ambos escola da vida. de lá e da escola Pós-graduada da vida. e a Pois escola da então é vida. aí que vem minha pergunta. Tu tem o diploma e tu tem o diploma da rua, né? Que eu tenho Dessas muito mais orgulho do vivências. diploma da rua. Pois como é que são esses pesos em ti? Porque tu é um comunicador nato, né? Tu é um comunicador. E isso hoje tá dentro das tuas Já sou, realizações, do teu trabalho. amo o Hoje microfone. tu faz. Não, tu faz assim. Hoje é o teu trabalho na Escala, é o teu trabalho na Mitago, né? Mítago. Na Mitago. Mítago. Gente, falei toda a vida Mitago errado. Não é só tu. E vai ser Não, sempre assim. Porque o Y ufa. não tem acento. Sensação de Y, ocidente. y, De entrar no ocidente y não agora. tem acento, então é mítago. Não te preocupa. Mas é de comunicador, né? É de publicidade, é da comunicação em ti. Como é que são esses pesos em ti hoje, considerando todas as tuas vivências de mercado, o que tu traz da tua experiência também de notícia, de busca, de curiosidade, de novela, de tudo que te afetou, né? O que pesa mais hoje, que tu vê que faz mais parte de ti na tua formação? Depende da fase. Eu não sei se chega a pesar, na verdade, eu tento equilibrar tudo. Porque não adianta levantar, não é levantar bandeira, mas dar valor para mais uma coisa relevante, porque mesmo que eu vou pegar de novo o que eu já falei, sou mais de um no corpo só, né? 1000.
Então, quanto mais equilibrado e sereno e na linha tênue, tu ter todos os teus atributos e qualidades e perceber teus defeitos e tentar deixar equilibrado, é muito mais forte. Então, sou comunicador nato, sim. Gosto de trabalhar com publicidade, sim. Gosto de repassar, criar situações e informações novas e diferentes para que as pessoas sejam compartilhadas e percebam isso, sim. Sou um fomentador, então a Juliana Bublitz, que tem a página da Zero Hora, ela me chama de Rei da Noite, porque tudo que acontece da noite e que eu tenho na cidade, principalmente, que é onde eu vivo, eu repasso para ela. Se vai ser notícia, se não vai ser notícia, não importa. Eu sou um informante de muito comunicador e muita gente que tem o poder da voz, que tem o microfone do jornalismo, tem o microfone da publicidade, porque eu percebi que quanto mais no backstage eu possa ficar, não que eu queira ou que eu goste, quanto mais no backstage eu possa ficar, mais o meu trabalho pode ser percebido, porque a minha opinião e a minha informação tem relevância para quem está na frente. Então tem a Galiza que trabalha na RBS TV, que faz as matérias de comportamento agora. Eu elogio, eu vejo. O Leozinho que começou na Record, a Tanira. Então, essas pessoas eu gravo, eu dou. Os jornalistas, tanto da Globo News, que é o meu canal que eu amo de paixão, e os daqui da cidade, eu vejo tudo. Eu ligo a TV. Claro, TV, eu vou do 500, vou do 502, já tenho o Lara de manhã cedo no programa dele. Aí eu comecei a seguir o Lara no Instagram, depois, 4 dias depois, ele começou a me seguir. Aí eu fui no meu dentista, o Lara. Aí eu gosto quando eu mando recado, me respondem. O Felipe Killing. Isso vem da curiosidade. O Felipe Killing, na pandemia, que mora em Londres, que trabalha na Band, ele falou uma expressão, eu comecei a usar pra mim, se eu posso usar isso pra mim, ele me respondeu. Aí o Felipe Vieira me entrevistou e eu falei no Felipe Killing como se fosse meu íntimo amigo. Assim, no rádio, online, eu só vendo o meu celular. O Felipe Killing, que está em Londres, é teu amigo? Eu disse, não, eu comecei a me conectar com ele pelo Instagram. E agora virou. Eu dou bom dia e boa noite pros telejornais, né? O meu sobrinho, o Bruno, quando era pequeno, tem amigo deles. Eu, sim, são meus amigos. O Antônio, que é meu sobrinho, na praia. Vamos ver a previsão do tempo pra ver se amanhã vai dar praia. Aquela função, né? Aí, Jaqueline Brasil, no Jornal Nacional. Aí ele assim, ela é tua amiga? Sim, minha amiga. Uhum, minha amiga. Mimi, ele me chama de Mimi. Mimi, vem cá, ó. Tem inteligência artificial agora da tua amiga. Ela era um efeito de água, da enchente. E aí o Antônio, esses dias andando na rua, meu irmão me manda um recado. Tava ele e uma amiguinha caminhando na rua e umas pessoas falaram o nome Milton. E eles ouvindo, né? Aí o Antônio fala pra amiga, acho que era a Clarinha. Ó, tô falando do meu tio, ele é famoso. 7 anos. Isso. Aí o meu irmão me liga e corre uma lágrima de emoção, né? Ai, me diz Chorão assim, total. chorão Eu total. choro, imagina, horrores. Pois assim, qual a diferença para ti, né, nesses tantos contatos de networking para relações verdadeiras? Porque tu é um cara que tá por tudo, todo mundo te conhece, todo mundo se diz teu amigo, né? Muita gente se diz teu amigo Conhecido, ou conhecidos, conhecido. né? Mas qual a diferença para ti de networking e de relações verdadeiras nesse teu contexto de trabalho? Porque essa é a tua vida, né? Ela tá O meu acontecendo grande ali. ativo é relação e conexão. O grande ativo profissional. Agora, Mas também é o teu lugar, é o lugar onde tu tá vivendo, é o lugar que eu tô vivendo. né? Então, muitas vezes, é o lugar que eu tô vivendo, mas amigos, pessoas próximas, afetuoso, entendeu? Amores, nem tudo, não dá pra fazer tudo, né? Nem tudo se dá. Então, o amor eu dedico pra família. A minha mãe que mora comigo, a tia que mora no mesmo condomínio, a irmã que mora no mesmo condomínio, os sobrinhos, os que estão perto, tem outro sobrinho que mora na Austrália, os irmãos no grupo da família, nós temos o do grupo da família da praia, que é entendeu? A turma que vai pra praia é outro grupo. Aí tem um outro grupo, que é outro grupo com a família, com alguns primos. Então a gente tem essa conexão familiar e afetuosa, amores. Amores de casamento, namorei muito pouco. Às vezes, não que eu tenha, que eu seja. É que eu, pra amar e casar, às vezes, esse dia a moça, há muito tempo, tu nunca casou? Eu disse, não. Não sente falta? Eu disse, não. Nunca, pra um só.
tenho os cachos, tive cachos e quero continuar tendo cachos, entendeu? Mas não gosto de bicho, Sim, são escolhas, né? De onde colocar a sua libido. não gosto de bicho é ótimo, né? Tudo gosto. bem, nunca tive. Eu também, só entre nós, também não sou uma super fã. Não sou fã. Esse dia eu conheci um cara. Tentei ter um eu tenho cachorro. gato em casa. Que bom. Não vou te visitar. Por favor, minha roupa cheia de pelo, não. Me diz Respeito uma quem coisa. tem, desculpa. Uhum. Escolha. Não, Choices, entendeu? Choices. Choices. E tá tudo bem. Eu não tenho nada contra, mas eu não tenho pet. E o tempo me ajudou E eu divulguei esse tempo, tentei, né? Tentei ter um pet. E o tempo de vida ajuda a gente a entender. O mundo não é. O mundo, cada um é do jeito. Cada um é do jeito. Não, e choices, tu falou uma coisa legal. Eu, no caso, tenho 3 filhos, né? Eu tive que escolher também. Não dá pra ter 3 filhos, cachorro, gato, papagaio, né? Não. Então, eu acabei escolhendo seres humanos e... Aceito relacionamento aberto, trisal, gente que faz. Claro! O Antônio até tava no telefone. Relacionamento aberto, admiro relacionamento aberto. Eu sou analógico ainda sexualmente, entendeu? Tá. Assim, aí os colegas lá da produtora, não sei o que as pessoas fazem isso, vão pra noite, vão pro clube de sexo, aqueles. E tu, Miltinho? Eu sou analógico. Totalmente analógico, mas amo conhecer e saber o que está acontecendo na cidade, no mundo. Pois é, essa era a minha pergunta. Isso para ti é fruto, curiosidade, Miltinho, essa coisa que tu sabe tudo, tu tá conectado, tu me falou agora que tu acorda e vê um programa, outro canal, outro não sei o que. Eu vou indo do 502, 502... Isso é estratégia de trabalho ou isso é teu, é curioso, sempre foi? Eu tenho um amigo, o Thiago, que mora no Rio, que trabalha na Globo News, que aí, amigo que trabalha na Globo News, então todos os amigos que aparecem na TV são de minha conexão. Então... Sim, amigos teus. Amigos, a gente tem 7 em volta. E aí... Então a pergunta, me perdi agora que eu... Por curiosidade ou por estratégia? Por curiosidade. Curiosidade, que tu é assim com a notícia? Uhum. Sempre foi? Sempre. Bárbaro. A gente tava falando sobre... Tá, deixa eu lembrei que eu ia falar. Me lembrei, desculpa, corta. Vem. Alice Urbim! Olha ali, a próxima! Mas que honra! E o programa é meu, já tô te chamando. Não, tá recém começando. Tô retirado. Alice, pode ficar aqui bem-vinda. ouvindo. Amor. O Thiago... A Doris ia fazer um programa com relações públicas, /publicitário, /jornalista. O Thiago me disse que eu sou nuvem de palavras. Aquela nuvem de palavras que aparecia no programa da Fátima Bernardes, que depois aparecia na Patrícia Poeta, que às vezes aparece na Maria Beltrão, não é de casa. As palavras do momento, as que vêm pra frente, eu sou nuvem de palavras. E aí da forma como eu falo, parece que eu tô me apropriando disso. E a minha tia me xinga, porque às vezes eu adoro, uma coisa que eu gosto, um exercício que eu faço só com a turma da família. Eu crio narrativas da minha cabeça e falo das pessoas debochando, óbvio. Então, se eu tô contigo aqui, tu some da fulana? Claro, você parou. Um horror, ainda vi ela no supermercado esse dia com outro homem. E aí eu falo isso em grande grupo e levanto e saio. E as pessoas ficam assim, é verdade, Miltinho? Aí a minha tia... Ai, que perigo! Mas eu gosto de brincar com isso. Eu só faço isso só na praia com a turma. Aí a minha tia me xinga assim, Milton, um dia tu vai te incomodar. Eu disse, sim, para de fazer isso. E a fulana, e aí eu saio da sala, eu saio do ambiente com um copo na mão, como se fosse... Novela! Não, eu tenho uma assim, tu comentou no início, antes da gente começar sendo filmados, né? Sobre a questão de se colocar autenticamente com a tua opinião, teu posicionamento sobre as coisas e aí tinha a pergunta que eu te falei, vou fazer no ar. Se tu já pagou caro por isso, assim, na questão de realmente perder oportunidades por conta de se posicionar, ou se tu pagou um preço alto por falar o que pensa, assim, Já. em relações, em amizades, em tudo. A gente aprende errando, né? Porque todo mundo tem casa de vidro, né? E aí eu jogava pedra na casa dos vidros dos outros, sendo na minha, né? E aí tu é uma via de vai e volta depois. Já fiz muita merda. Ou talvez pouca, mas quando eu fiz bem feito, deu assunto. Tem vários, assim, não vamos citar agora porque eu não vou relembrar o passado, mas a gente erra pra aprender. Mas fiz.
Mas a gente aprende. E a E a maturidade... escolha segue sendo se posicionar. É isso, né? Isso é da Sempre. tua essência, né? Total. Posicionamento total. Porque é o seguinte, se tu não te posiciona, pra que ser sabonete? Ah, porque tu vai... Então, no momento que eu me posicionei politicamente, 2020, 2021, que foi um horror, a crise, governo, a história toda, se tu não te posiciona... O mundo é político. Tem que ser político. Se tornou político e se tornou dividido. É uma pena? Mas é assim que nós vamos viver por um bom tempo daqui pra frente. Não vai dizer, porque agora vai mudar o governo, vai ser tudo igual. Não vai. Vai ser sempre dividido. Já temos a raiz do Rio Grande do Sul. Chimango, Maragato, gremista e colorado. Uma rua sobe, outra rua desce. É isso, é que a política tá em tudo, né? No Rio Grande do Porto Alegre tem 2 paradas gay. Dá pra entender? O mundo LGBT já é assim, renegado. E aí dentro da comunidade, Lá dentro eles da resolveram comunidade, abrir uma numa cidade careta e cafona. Porque a gente mora numa cidade careta e cafona. Por mais que dizer, Porto Alegre é demais, depende, né? Do ponto de vista, mas tudo bem. E aí dentro dessa comunidade tem 2 paradas gay que lutam pelo mesmo direito, pela mesma função. E não se falam, brigaram. Oi? Sim, muito polares, né? É uma cidade. Não, É um estado, né? É um estado. De cultura polar, eu acho. Total. Muito, né? E tá tudo bem. Tu escolhe um Uma lado, característica. Não, e quem não quer, não mora mais aqui também, né? Tem foge essa pra opção, Portugal. né? Foge pra Portugal. Foge pra Portugal, como vários. Ai, os meus amigos de Portugal amam Mas são brasileiros? brasileiros. É. Olha a cara Fugiu. dele. E eu assim, fugiu do Brasil, saiu pra morar fora. Fugiu do Brasil. Porque vai tentar uma vida melhor. Meu ponto de vista, desculpa. Choices. Choices. Vamos pro bate-bola final. Ai, Eu não Marília queria Gabriela, terminar. vamos. Eu não queria terminar, mas vamos lá pro bate-bola. Mas esse é o primeiro episódio É o de uma primeiro de série. muito- de uma porque eu vou série. voltar na temporada de De verão. uma novela que Nós faríamos vamos fazer o juntos. próximo na praia. E vamos fazer, botar um nome de novela, tu tem essa, Aí a essa gente coisa tem pra uma coisa pensar. assim, nós estamos precisando de marcas para patrocinar, porque assim, a gente não comeu isso aqui porque não nos pagaram. E ó, aqui tá aqui. Por enquanto, pode ser outra. Pode ser outra Pode, coisa. eu não comi por causa Pode dos ser dentes. barra de Eu não comi cereal. porque eu tô fazendo tratamento dentário e aí eu tenho, agora eu receio, porque eu quero morrer com os dentes bonitos. Ah, não, então tá. Não, que morrer, meu tio. Nós estamos só Não, é que começando. assim, a gente tem que ver tratamento ortodontista, merchandise, Eduardo Dalforno. Eu tô fazendo troca de todas as... Eduardo Alforo, estamos à disposição para... Estamos Patrocínio. trocando todas as obturações prateadas por resina. Então a gente tá um investimento para ter um sorriso Colgate. E a pele em tratamento, que eu tô fazendo também tratamento de pele para... Porque o bem material... O cartão de visita de uma pessoa, eu aprendi isso com minhas avós, são os dentes e o sapato. Se tu olhou pro pé e olhou pro dente, tu pode estar mal vestido, mas tu vê que a pessoa Eu vou se acrescentar uma cuida. coisa. As Pode. unhas. As A unhas. mão. Tá, mas aí nós vamos começar a acrescentar cabelo. Não acrescentaria cabelo nesse Não, momento. não, cabelo não trabalhamos. Não trabalhamos com Eu só cabelo. tenho uma franja inversa aqui. Vamos para um bate-bola, então, Vamos. perguntas rápidas. Perguntas rápidas e respostas mais ainda. Porto Alegre ou Rio? Rio de Janeiro, óbvio. Pô, mas tu fugiu rápido pro Rio Rio, de né? Janeiro. Tu não fala de Portugal mais, então. De Portugal? Por aqui eu vou... Fugir do... Pergunta de novo. 3, 2, 1. Porto Alegre ou Rio? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Novela ou série? Novela. Bossa Nova ou rock nacional? Bossa Nova. Ipanema ou Tramandaí? Tramandaí. Ai, Porque se tu me perguntasse... Tu sabe que a minha Se tu família me vai pra pergunta, se tu me Cidreira, pergunta, sabe? sei que tu é de Cidreira. Se tu me perguntasse Leme ou Tramandaí, eu ficaria meio assim agora. Ipanema ou Tramandaí? Porque eu já nos anos 90 eu pegava praia, 2000 eu pegava praia em Ipanema, porque eu achava legal pra praia gay de Ipanema. Só que me dá assim, não, agora Tramandaí. Tramandaí. Quando eu vou pro Rio eu pego praia no Leme, mas agora eu tô pegando praia no Flamengo. Porque eu fico hospedado na casa do amigo Thiago, que ele mora no Flamengo, e agora a praia do Flamengo é balneável. E aí tu sai do apartamento de cadeirinha, atravessa a elevada e tu chega na praia, medos de gato pingado. E água... Mas só um parênteses aqui, como tu falou Tramandaí, como as nossas praias, o lugar onde a nossa família está, ele fica relevante no tempo, né? Muito. Impressionante, né? Como... E é perto, para nós é perto. A Festa né? Nacional do Peixe.
Agora, já aconteceu, esse ar, nós estamos gravando esse programa hoje, mas quando ele for pro ar, ele já passou. Então, A Festa Nacional do Peixe foi em junho. então atenta esse 24 de setembro é de o repente dia... a gente bota um teaser pra ninguém esquecer da festa do 24 peixe. Não, Festa do Peixe não. 24 de setembro é o dia do aniversário de Tramandaí. E eu, sempre vamos falar, isso vai ser spoiler. Eu fui convidado, eu vou ser... Tramandaí é a capital das praias e Tramandaí é a capital da beleza, porque vários concursos de beleza acontecem em Tramandaí. Eu vou ser jurado do Mister... Ai, eu não sei se é Mister Brasil. Eu vou ser jurado num concurso de beleza masculino. Olha, Tramandaí tem o Marcelo Sois, que é o organizador de desfiles, tem a Garota da Praia, tem a Escolha do Miss Rio Grande do Sul, tem vários... Porque o mundo... e outra coisa que eu amo, o mundo Miss. Amo o mundo de concurso de beleza. De assistir, de participar. mas tem a ver com... Já fui jurado de concurso de Rio Grande do Sul. Tenho orgulho de ter eleito a Rafaela Zanella, que foi Miss Rio Grande do Sul. E aí já participei de alguns outros. Isso tá muito na nossa cultura, né? Uhum. Né? Concurso de beleza. Vamos lá. Rede social favorita. Instagram. Um personagem de novela pra jantar. Só um? Um. Eu vou pegar Odete Roitman, mas a Beatriz Segal. Tá. Beatriz Segal, se ela fosse viva. A velha. A velha, Tá, eterna, então, eterna. Ou talvez Maria de Fátima Glória Pires, que eu gosto desse alpinismo sádico. Uma cantora brasileira. Uma cantora brasileira, Gal Costa. Uma festa inesquecível. Uma festa inesquecível. Bah! Uma festa inesquecível, vem várias agora. Mas vamos pegar o seguinte, veio a primeira coisa assim, a festa de 90 anos da minha avó materna. Veio agora, assim. Vovozinha. Família, né? Família. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define. Dentro do Miltim. Aí vem uma, mas vai ser é demais. Mas eu acho que é boa. Sucesso. Sucesso. Uma palavra que te irrita. Fascistas. Quem te ensinou elegância? A vida. Quem te ensinou coragem? Quem me ensinou coragem? Minha mãe. Quem te faz rir? Quem me faz rir? Olha, pouca gente. Quem me faz rir? Eu me lembrei de Hebe Camargo. Quem te emociona? Quem me emociona? As crianças. Um medo. Um medo? Um viado de 60 anos tem medo de barata. Não. Vai ver a barata. Um medo? Ai, gente burra. Uma saudade. Uma saudade? As minhas avós. Um orgulho. Gay. Um arrependimento. Um arrependimento? Eu não sei se eu tenho arrependimento, Ju. Na verdade, talvez eu tenha feito coisas erradas. Mas errar faz a gente aprender. Não tenho arrependimento, não. Eu não tenho ranço, entendeu? Passou, passou. Lavou, tá novo. Temos Homo Total, Comfort, Blau, entendeu? Tá cheio de... Eu brinco assim, a gente... Eu tenho seguro de vida, entendeu? Seguro, é que nem seguro de carro. Tem o airbag. A gente tem que ter airbag na vida da gente. Porque se tu bate, a coisa estoura e levanta e vai. É seguro de vida, é seguro de carro. É que nem bateu no poste, levanta e vai. Toca pra frente. Não dá Enquanto pra... levantar vivo, né? Hã? Enquanto levantar E vivo. o seguinte, a gente tem que ter orgulho de estar vivo, com saúde, perto dos seus. Tarará. Quanta gente não tem isso? Quanta gente não tem isso? De tendo o prazer e o privilégio de estar sendo entrevistado para contar a vida e ter alguém nos assistindo.
Oi? Tem arrependimento nenhum. Bom dia para quem é notícia. É, eu tenho orgulho de estar fazendo parte deste universo, de ter alguém que está me assistindo, vai me ver, vai me ouvir. Até dos haters tem que ter orgulho. Porque eles estão lá preocupados com a gente, né? Tá todo mundo pensando na gente para gostar ou para odiar. É. Uma causa. Falam bem ou falam mal. Tem uma expressão. Pra comer minha mãe tá cheio, pra dar pro meu pai não tem ninguém. E por mais que tu pinte um rabanete com pontinho preto, nunca vai chegar o moranguinho. Né? Uma causa. A causa da diversidade, da luta contra tudo que não, na verdade não chega a ser diversidade. A luta contra as minorias, entendeu? Eu gosto, eu vou, eu ajudo, eu faço isso e eu gosto de fazer isso com trabalho. Admiro quem é voluntário, que faz a causa, vai lá, está no corpo a corpo na frente. Agora, eu gosto e faço, como fiz isso em toda a minha carreira, eu gosto de fazer isso com o meu trabalho. Então, ajudei várias campanhas pela minha carreira profissional, campanha de arte, campanha de doação de sangue, campanha disso. Eu proporciono criar peças publicitárias, botar no ar, então, das paradas gays, essas que aconteceram, a gente criava nas agências, eu pedia mídia nas rádios, a gente veiculava. A Bienal B, a gente fez uma campanha da Bienal B, que era um evento paralelo à Bienal do Mercosul, dos artistas que não foram chamados para fazer a Bienal. A campanha do Fora Cafonas, que eu botei nos veículos da Gamídia para fazer lutar contra a vacina. Então, meu voluntariado e a causa que eu ajudo é com trabalho para ser percebido e ser valorizado. Sim, utilizando o teu talento. O meu talento. Uma verdade. Uma verdade? Uma só? Tem várias. É ser falar o que pensa e segurar no tranco quem eu sou. Sustentar. Isso. Amor. Hã? Agora são em uma palavra, assim, amor. Amor, vermelho. Vermelho, vermelhaço, vermelhuço, vermelhão. Fafá de Belém. Carrapicho. Família. Hã? Família. Família é vida. Amizade. Tenho poucas atualmente. Que eu preservei na minha. Porque, assim, os amigos, a gente, conforme a vida vai rolando, tem uma hora que tudo na vida acaba. Então, tem alguns amigos que eu preservo desde o tempo de faculdade, e outros a gente convive socialmente, que tá tudo bem. Tá tudo bem. Brasil. Ai, um perigo, né? Futuro. Ai, quem dera soubesse alguma coisa. Não sou a mãe de Ná, nem jogo búzio. Nem vai ensaiar uma visão de futurista, assim. Não. Eu tô meio realista atualmente. Eu tenho medo do futuro. Se tu pudesse deixar uma mensagem de 15 segundos para todos que cruzaram o teu caminho nesses 25 anos, qual seria? O tempo pode ser feio, você não. Adoro esse momento, Miltinho. Nossa, aqui te marca como? Como é que te marca estar aqui? Neste papo, neste agora. É uma oportunidade muito legal para as pessoas que me conhecem ou que não me conhecem perceberem, e eu espero que eu tenha trazido e tenha deixado alguma coisa registrada para um futuro, porque isso aqui vai ficar registrado all together, entendeu? Para o resto da vida, que a vida que a gente tem é muito rápida, é aquele jargão, né? Mas aproveita cada dia que tu tem com os que tu ama, e se tu que não precisa ter um monte de gente perto de ti para te deixar feliz. E se tu não tá casado, se não tá... E tá tudo bem. Aceita, não precisa ser... E uma coisa que é muito legal, vamos lembrar isso. Seja autêntico e perceba algum benefício, alguma qualidade que tu tenha para tirar proveito e ser percebido no mundo todo. Porque as pessoas só aparecem quando exploram um diferencial. Que pode ser um diferencial bom, que pode ser um diferencial ruim. Mas tenta escolher a tua cerejinha do bolo para as pessoas se perceberem, porque tem muita gente. E não compartilha notícia falsa. Fake news never. Miltinho, tu sabe que no final dessa entrevista eu espero realmente que a gente possa fazer outros episódios, tá? Que a gente possa ter outros momentos. Pílulas! Né? Pílulas! Nós vamos ter com o Arts aí, que tu vai ver que vai ser muito legal, porque a gente vai poder, de alguma forma, multiplicar esse momento aqui
na nossa rede social. Mas eu termino sempre falando de como a pessoa me marca, né? Porque eu acho que quando a gente fala de marca pessoal, a gente tá falando de fato o que aquela pessoa deixa em ti. Porque se tu passa por um ambiente, tu não deixa nada, ninguém lembra quem tu é, o que tu fez, o que tu falou, tu não registrou Uhum. naquele ambiente ou naquela pessoa. E isso é muito pessoal, né? E às vezes a gente acha que marca as pessoas de uma forma e na verdade, a gente marca de outra. A gente acha Claro, que marca. a gente, A gente faz com total, intenção, né? total. De marcar e às Isso que eu vezes nem a gente falei não da minha marca. ida no programa do Porchat, o Dedo do Pau. Ai, tu foi naquele programa, eu amo. O Tu das não histórias? viu? O das histórias? Tu Sim, contou uma história lá? ao vivo. A história aquela... Vamos que falar história sobre é essa, isso. Porchat? Tu não Ah, não. sabe. Vamos Não. contar isso. Isso é um outro diferencial. Conta ela. Ele vai contar rápido. Ele vai contar antes de eu falar pra ele. Tá, me conta porque isso pode Em mudar dois- tudo. Talvez possa. Em 2020, eu tenho um caso na minha vida, no meu Instagram tem a história do Dedo do Pau, tá? O Dedo do Pau é o seguinte, em 2024, desde 2022 eu escrevia Big Brother e contava a história. Passei pelo portal, me chamaram e eu participei do programa da temporada 6, o programa dia 12 de março, aniversário de 50 anos do meu irmão, no Rio de Janeiro, com tudo pago. Participei do programa ao vivo, Júnior, Ingrid Guimarães e Isa, os convidados, e 2 convidados da plateia. Eu era o primeiro, então eu entrei no primeiro bloco. Então eu fui pro Projac, andei de carrinho. E a história do meu dedo do pau é o seguinte, eu tinha 3 anos de idade, eu queimei a mão, eu acendi uma estufa e botei a mão na resistência e queimei a mão. A mão queimada, os dedos ficaram assim, e aí fui fazer curativo, 3 anos, uma mãozinha de criança pequenininha, para fazer, eu precisava fazer um enxerto. O médico cirurgião plástico sugeriu para minha mãe e pro meu pai, este menino precisa fazer um enxerto. Vamos tirar pele da fimose e vamos botar pele do pau nos dedos do rapaz. Então eu tive nos 4 dedos pele da piroca. Meu Deus. Que loucura. Que loucura. Isso em 1966. Há 57. Só um pouquinho. Eu vou ter que fazer uma brincadeira. Tu quer dizer que se eu tocar na tua mão, eu tô tocando no teu... No meu pau. Dia do pau. Posso dar um pau na cara. Fiz isso no Porchat. E aí eu contei essa história, não dessa forma, de uma forma, aí eu treinei pra fazer uma história engraçada, porque toda vez que começou o programa, assim, eu tenho que contar essa história nesse programa, eu tenho que contar essa história nesse programa, e eu consegui estar na história do programa ao vivo. Então não era nem editado. E aí quando me chamaram, disseram, tu vai gravar esse programa pra entrar no Dia da Criança, porque tu é história de criança, porque todas os entrevistados História de criança. tem uma história amarrada, tem um roteiro, as histórias são meio parecidas, não tem um fio condutor. E aí eu tô, em final de fevereiro, eu recebo uma ligação da produtora, que já era minha amiga desde dezembro. Milton, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tu teria participado do programa ao vivo na estreia da temporada? Mas é tudo que eu preciso da minha vida. Entrar ao vivo, porque não tem corte. O que eu falar vai ficar lá. E aí eu fui sem ninguém saber, só um dia antes eu avisei pro grupo da família, não estarei amanhã na festa de 50 anos do meu irmão, pois estarei indo pro Rio de Janeiro para contar a história do Dedo do Pau. Que horror! E a minha mãe disse, tu não vai, vou. Não, fui. E aí corta, volta pra história. E aí quando eu tinha 7 anos, o médico tirou pele daqui do braço, que eu tenho uma cicatriz, porque esses 2 dedos estavam crescendo e a pele do pau não tinha vingado, porque meu pau não é tão grande de uma criança de 3 anos. E aí aí tiraram pele do braço, e aí a pele do braço nasce pelo no teu braço, nasce pelo no braço, agora nasce pelo nos meus dedos, porque eu tirasse. Mentira. Verdade, agora eu passo o aparelho de gilete, aparelho de barba. Gente, que coisa doida. É uma coisa bizarra. E eu tenho a mão com toda a mão direita, eu escrevo, faço tudo direitinho. E eu tenho o dedo do pau. E quando é no frio, eu faço xixi assim. E aí eu contei essa história no Porchat. No meu Instagram tá lá em cima as fotos com Porchat, o vídeo, um corte do vídeo e o programa inteiro. Muito bom. E aí essa história, quando eu vou pro Porchat, a história do Dedo do Pau, e aí eu furo outra bolha. Porque aí naquela época eu vou pro supermercado, escolher laranja. Dedo do pau, posso ver? Pode. As pessoas na festa. Milton, posso tirar uma foto com o teu dedo do pau pra mostrar pra minha filha? Pode. E aí no Porchat eu bate com o pau na minha cara. Às vezes eu bato com o pau. Posso? Aí as pessoas. Oi, tudo bem? Tu é o do dedo, né? Assim. Sim, muito bom. E eu achei que indo no programa, eu teria homens gays iam querer ver. Não.
Não aconteceu. Muito pouco. Pra tu ver como a gente marca a vida das Muito pessoas, pouco. não sei, nem Porém, sempre as da mulheres e forma o como a gente clube das gostaria. amigas da Panvel, que são as 60 mais, 70 mais, eu fui num fim de semana. Quando eu voltei na primeira festa que eu fui no Ocidente, acho que até era uma baila comigo. Eu passava as pessoas. Eu não entendo por que as pessoas estavam assim, entendeu? Aí eu me dei por assim, eu vim do programa. Aí quando uma pergunta, tinha fila para tirar foto. Aí passou, na outra vez, um cara passou pra mim e disse, te conheço. Eu disse, pode ser, no Instagram, né? Não é aquele cara que foi com o dedo. Sim, eu mesmo. Posso tirar uma foto e mandar pra minha filha que mora em Salvador? Pode. Até hoje Que rende. demais. Até hoje rende. E Que loucura. eu, desde os 3 anos de idade, minhas mãos são assim. E tá tudo bem, entendeu? E aí o dedo pau. E aí quando eu consegui contar, aí o Porchat veio a Porto Alegre, aí eu fui falar com ele no camarim, né? E aí a única coisa que não aconteceu nessa história do Porchat é que todo o ano seguinte tinha o troféu Porchat da melhor história a ser contada. Quando terminou o programa, no intervalo, na verdade, terminou o intervalo, a minha mão passava. As, pe- as pessoas ficaram tudo, porque do nada eu sentei e o meu e eu tava junto, o Júnior tava entrevistado, e eu tava, me botaram com todo o fã-clube do Júnior. E eu cheguei assim, o senhor é quem? Eu disse, eu vou contar a história ao vivo. Posso contar o que é essa história? Eu não vou contar pra você, eu não posso contar pra vocês. Eu só preciso de vocês têm que rir e bater palma pra mim. Eu preparei todo o meu cerco, né? Deixei tudo prontinho. Vocês têm que rir e bater palma pra mim. E aí eu puxo meu telefone. O senhor tá de telefone? Eu disse, sim, porque a gente não pôde entrar de telefone. Pode tirar uma foto nossa? Então tá aí, esse é o cachê. Aí eu fui lá, sentei, tirei. Aí eles bateram foto de mim na cadeira. Eu bati foto deles, já mandei as fotos pro grupo do WhatsApp. Tarará. E aí quando eu contei a história, tinha uns em volta de mim. Eles curravam, batiam palmo, depois a mão foi, voltou. Aí tinha umas gurias da prefeitura do Rio de Janeiro que a Madonna ia fazer o show, que eu já dizia, é verdade que o show vai ter o show da Madonna, é verdade, vai ter o show da Madonna. E aí eu saí de lá. A Isa veio, a Isa ficou louca com a minha mão. Não, Miltinho, assim, ó, essa tua história só corrobora, então, com a minha fala final, tá? Quer te dizer como tu me mata. Então, assim, eu já te conheço há muitos anos, desde as festas da família Azevedo. E a Tu gente já se era reconectou habituê. num evento da Bienal no Caldeira que tu veio. Sabe quem eu sou? Eles não têm a Exatamente, menor ideia. Eu sou uma Azevedo, exatamente. tu é Uma minha parente. Azevedo, amiga da tua, Da prima da Carlota. tua amiga. Prima da Carlota. E há muito tempo que eu acompanho a tua autenticidade em ação, né? Uhum. Porque tu és cara, né? A gente chega nos lugares e a gente consegue te ver, né? Então isso é uma coisa que tu consegue fazer. Tu já conseguiu pescar o teu talento Uhum. e colocar ele nesse reflexo, assim, para o mundo, enfim. Mas conversar contigo, isso só reforça uma coisa muito boa na gente, que é um convite a libertar quem a gente é na essência e se Uhum. colocar no mundo. A gente vive num mundo hoje muito empacotado, né? As Engessado. pessoas estão engessadas, Engessadas. exatamente. As pessoas As andam. pessoas estão de cera, né? Outro dia a gente estava comentando isso no ambiente onde eu treino, e a gente estava comentando, nossa, é todo mundo de cera, parece, né? A gente não vê a Do nosso realidade. universo, da nossa bolha. Porque se tu sair, pegar um T9 e Dá atravessar uma banda na Andradas, como disse o Edu, né? dar uma banda na Andradas e É, pegar um busão e cair, entendeu? E ir mas lá quando eu pra falo. Salvador, lá pra Cachoeirinha e lá pro Triângulo da Cis Brasil, é outro universo. Mas quando eu falo em encerado, eu não tô nem falando só do visual, eu tô falando do Claro, comportamento, do não é a comportamental, cara de tudo, quadrada do né? Botox. É do todo, né? Então, a gente realmente, enquanto seres únicos, né, nos identificarmos, nos aceitarmos e nos colocarmos, isso é um convite quando a gente conversa contigo, porque isso é vida acontecendo em ti de uma forma muito estrelar, assim, isso sai E de é ti, natural. transborda. É natural, a gente se diverte com o que tu fala, Uhum. sem a vergonha da Brené Brown, né? Porque se colocar isso, é se colocar com os seus erros, suas vulnerabilidades, entendendo que isso não tem arrependimento, que isso faz parte da nossa jornada, da nossa trajetória. Então, quando tu fala, Miltinho, quando tu coloca as tuas histórias, tu tá dando um monte de ensinamento, assim, para quem te ouve. São vários Tu és insights. realmente um homem de 62 anos, muito bem, com muito boa pinta, que está passando uma experiência de vida e de posicionamento, de autenticidade que ensinam, que libertam, que convidam. E isso talvez seja uma das tuas ações dentro das minorias que tu falas. Uhum. Porque tu está falando, tem as minorias reconhecidas, essas que a gente conhece, que sabe
que sabe que sofrem, e que têm retaliações e Elas não limitações de têm liberdade e espaço. espaço, mas eu vou te falar de uma outra minoria que tu ajudou hoje, que é a da unicidade, né, gente? Pode ser. Unicidade, Uhum. que é o indivíduo. A, Essa é a gen- minoria. a gente tem que encontrar em Que é o algum. nosso, que A é gente, a minha minoria é o que eu tenho dentro e que às vezes não dou voz. A minoria das pessoas é esse dentro que tu dá voz clara, reverbera, grita, expõe, erra se eventualmente e tá tudo e bem. tá tudo certo, mas ainda assim é a voz que tu tá dando para alguém que mora aí e que é teu, que é só tu, que é único e que as pessoas não fazem. Então essa minoria talvez seja a minoria que tu mais ajude, além das minorias reconhecidas, dos Uhum. grupos reconhecidos, mas é quando tu estimula e tu impulsiona a gente, tu inspira a gente a sair daqui, ser o que a gente é e falar o que a gente pensa Livre, leve e e se solto. posicionar e viver Solte, a como vida. diria Nelsinho Mota, pastorenética, solte suas feras, solte suas asas. Isso, é esse o convite que tu faz. E E eu amei. eu acho, eu me aproprio, e aí, como se todos fossem meus amigos, né? Então, porque eu falo com e aí, porque então, se eu vejo um famoso, se eu vejo um conhecido, aí, na época de Vale Tudo, então, a Malu Gali, que fez a tia Celina, mora na mesma rua do apartamento onde eu me hospedo no Rio de Janeiro no Carnaval. Eu sou vizinho da Malu Gali. E aí os grupos, aí encontra, entendeu? E o Rio de Janeiro permite isso, porque como tem muita gente, toda a turma televisiva vive na cidade onde tu tá convivendo. E o carnaval me traz isso. Nem falamos de carnaval. O carnaval do Rio de Janeiro me traz esse bálsamo de beleza e de vida e de vivacidade, porque eu amo a história de estar na Sapucaí, de estar na cidade onde o carnaval acontece. Já fui de carro alegórico, já subi em carro alegórico, já desfilei de fantasia, desfilei sem fantasia. E aí agora eu descobri que assistir o desfile é uma aula de história. Então eu estudo os enredos das escolas de samba antes delas desfilarem. Mas isso fala muito disso, assim, Milton, de tu ama a vida, porque a Uhum. vida tá em ti de várias formas festivas, celebrantes, mas tu a vive, tu a vive. Tu não é Uhum. não, apesar das novelas e das séries que te afetam, Eu não sou um tu não personagem. é um Não personagem. sou Eu um acho que isso é personagem. o grande, assim, eu Em acho que é algum o momento grande da minha toque vida, talvez eu teu. tenha Tu estam- brinca com eu isso, mas tenho, tu não eu tenho é estampado eu tenho estampado algum personagem, porque a gente faz o 3S, né? Surgir, sorrir e sumir, né? Entra, sai, dá o pivô, tira a foto e vai-se embora. Pois então os teus miltinhos, né, para terminar te É dizendo assim, porque a que Alice tá lá embaixo a esperando, Alice está lá para vai a gente não almoçar aqui deixar dentro. aquela outra beldade lá esperando, mas esses miltinhos, na verdade, são o que eu enxerguei hoje, esses miltinhos são É um muito bem só. Aham, formado, é muito bem bem formado. Tu pode organizado. brincar do que tu quiseres, porque tu te Vamos se dá essa divertir. liberdade, mas tu és um só. Uhum. E claro, assim, que realmente a gente consegue ver a humanidade, assim, ver a biografia da pessoa, saber quem é, poder dizer o que sente ou se permitir sentir pela pessoa que a gente está enxergando, que a gente está acessando, porque não é fake, não é, de cera, Não. não é Eu sou de original. E novela. eu sou original de fábrica, não tenho tatuagem, não tenho furo na orelha. Aí tu E para que tatuagem é uma delícia. não tem. E tá tudo bem, eu tô falando de mim, entendeu? Não tem. Porque, entendeu? Tudo que cabe no corpo vai. Eu vou ter que convidar esse homem para vir de novo, no outro momento, se Na verdade, eu querido. vou vir, mas na verdade, eu vou ter um bloco dentro do Hora H. Ele vai ter um ter bloco, Hora ele vai ter um M. bloco agora. Miltinhos. E o legal, Miltinhos. e eu adorei porque vocês têm que fazer assim, esse aqui então, carioca. Aqui então é esse assim, ó. Se divertiu horror, já vou te mostrar meu dedo do pau. Então, Miltinho, aproveitem, divirtam-se, se afetem com essa biografia maravilhosa desse cara que é o que é. Pode ter 1000 no nome, mas aqui só tem um e É o Anton. é um chuchu. Beijo, obrigada.